Moeda iraniana em queda no terceiro dia incendiou protestos. Irã busca diálogo com líderes. No Irã. Em Teherã, pessoas tomam as ruas. Teherã cai. No século XXI, ruas iranianas ainda vivem a Idade Média. De um lado, um povo domado pela fome, trabalhando um mês só para 1 grama de ouro. Por outro lado, uma metrópole de 10 milhões de habitantes em que das torneiras sai apenas ar em vez de água. As pessoas não estão apenas se empurrando nas filas do pão, mas também para estocar água em suas casas com galões nas mãos. Regime ruim. O Irã não está enfrentando apenas uma crise econômica, mas o maior colapso existencial de sua história. Sem água, sem dinheiro, sem autoridade. Veja campo e asfalto. Em 30 de dezembro, o Irã teve de decretar estado de emergência no centro da capital, em pânico raramente visto. A vida parou oficialmente em províncias consideradas os centros nevrálgicos do regime, como Teherã, Alborz com órgãos públicos, universidades, escolas e até a bolsa, coração do país, fecharam as portas. Perderam a capacidade de governar e reagiram com o único reflexo: trancaram as portas do país. Mas não só portas foram trancadas, foi a autoridade estatal. As imagens publicadas nas redes sociais e verificadas por nós provam que o equilíbrio de poder nas ruas mudou completamente. Nas ruas, há anos, sob punho de ferro de bazis e guardas da revolução, manifestantes já não fogem. Ao contrário, sentam, bloqueiam ruas. Na intervenção, polícia recua. Nestes momentos em que a cadeia de comando está quebrada, o maior segredo está no topo. Líder religioso Ali Khamenei desapareceu há 3 dias, após a crise. Caos cresce. Detalhe matemático. Moeda do Irã. Rial não está em queda livre. Oficialmente evaporou. 1 grama de ouro. Um metalzinho agora vale $140 em Teherã. No Irã, o salário mínimo oficial que um trabalhador recebe trabalhando de madrugada até tarde da noite é de apenas $110. A matemática não mente, e essa matemática aponta para a falência de uma nação. Os salários já não cobrem um mês, nem comprar sequer 1 grama de ouro. Eventos iniciados em 28 de dezembro de 2025 cresceram rápido. Protestos seguem intensos no 4º dia. Bazar fechou. Para aqueles que conhecem a política iraniana, esta não é uma greve comum, é o último prego no caixão do regime. Este aumento na taxa de câmbio fez os preços de importação dispararem. Inflação 42% a 52%. Alimentos subiram mais de 66% em um ano. Os lojistas não conseguem comprar nem vender. Tem prejuízo. Por isso, os do histórico Bazar de Teherã fizeram greve. As portas se fecharam e áreas como Alaeddin, Charsu e Lalezar também foram fechadas. Os protestos começaram por motivos econômicos, mas em pouco tempo se transformaram em slogans políticos como liberdade e fim da ditadura. Atos, Teherã, Isfahan, Shiraz, Mashhad, Kermanshah. Universitários aderiram. A raiva que vemos nos vídeos não é uma oposição ideológica. Um reflexo biológico. A fome não tem ideologia. Estudantes da Universidade de Teherã morreria pelo meu país, mas isso precisa mudar. A prova mais clara de que a situação chegou ao limite. Os famosos comerciantes que derrubaram o Shah na Revolução de 1979 agora marcham contra os mulás com os slogans "Fechem, fechem". O efeito dominó está se espalhando de Teherã para todo o país. Este não é um problema da capital, é um problema do sistema.
O fechamento das lojas colapsou a cadeia de suprimentos. O comércio entre armazéns de Teherã e outras cidades praticamente parou. O que significa? Amanhã no mercado. Sem arroz. Sem remédios. Irã depende de importar alimentos básicos e remédios. Sem moeda estrangeira, não há importação. Sem importação, prateleiras ficam prateleiras vazias, ruas cheias. Rachaduras no aparato de segurança do regime crescem. Aqueles policiais que vocês veem em suas telas agora, recuando, fugindo, eles também são filhos deste povo. Eles também enfrentam mesma inflação, mesmos aumentos de aluguel. Os dados econômicos ficam no papel. Nas ruas, o que se vê é uma pura luta por sobrevivência. O Irã não está perdendo apenas sua moeda, mas também recursos vitais básicos como água e comida. A crise em Teherã vai muito além de um gráfico da Bolsa de Valores. Simulação medieval, mãe sem água, pai sem pão. A agitação iniciada pela crise da água vira revoltas incontroláveis nas filas do pão. Funcionários do governo aparecem nas telas e propõem a compra de água como solução. Mas a pergunta é muito simples e dolorosa: com que dinheiro? Em um país onde as receitas do petróleo se esgotaram e a moeda estrangeira não pode ser encontrada nem no mercado negro, importar água não passa de uma fantasia. Essa carência também rompeu o contrato social. O acordo tácito entre povo iraniano e regime foi rasgado de vez. Pessoas viram: o Estado não protege, nem as alimenta. Este é o momento mais perigoso para um regime, porque o muro do medo colidiu com o muro da fome e desabou. O fogo na rua enfim incendiou as cortinas do palácio, e começou o canibalismo político interno. Agora o regime se canibaliza. Renunciou o presidente do Banco Central, Farzin. O presidente Pezeshkian fez um apelo ao diálogo, mas a repressão continua. O chefe do parlamento, Mohammad Ghalibaf, apareceu nas câmeras e ameaçou duramente seu presidente Massoud Pezeshkian. Se não frear preços, exoneramos. É guerra civil no regime. Por que agora? Porque não há mais dinheiro no caixa. Autoridades admitiram 6,7 bilhões de dólares que o Ministério do Petróleo deveria trazer ao país sumiram. Oficialmente, sem dinheiro. A autoridade estatal ruiu. Deputados se acusam de roubo. Receitas do petróleo acabaram em 8 meses, e o governo teve de saquear o Fundo Nacional de Desenvolvimento para pagar os servidores. O governo é forçado a renunciar. Pezeshkian está encurralado. O regime perdeu legitimidade sob colapso econômico. Não crise. Falência estatal. Por um lado, a taxa de câmbio do dólar disparou para 1,44 milhão. Por outro lado, bilhões em receita do petróleo evaporaram. O Irã está podre economicamente, moralmente e também administrativamente. Decadência exposta. Portas ecoam do SUS ao Aladim. Então um policial com salário corroído, incapaz de levar pão para casa, até quando baterá em seus vizinhos e comerciantes? O maior medo do regime não é a quantidade de manifestantes, mas que as forças de segurança cheguem à desobediência. Sinais do campo indicam este ponto não está muito longe. Os alertas dos parlamentares, como Deus me livre da ira popular, revelam, na verdade, apenas seu próprio medo oculto. Atingiu ruas e indústria. A produção industrial no Irã praticamente parou devido a crises de energia e falta de matérias-primas. E é aqui que a história deixa de ser uma tragédia para o povo iraniano e se torna uma questão de segurança global. Porque não fazem só geladeira ou carro. Fábricas produzem Shahed, matam civis na Ucrânia. Caos em Teherã, o maior golpe na logística de Moscou. Como o regime iraniano fornecerá munição contínua à Rússia enquanto discute evacuar sua capital e suas fábricas estão sem energia?
A resposta é simples: não conseguirá. O colapso interno varrerá a projeção militar externa. Vamos afastar um pouco a câmera de Teherã e ver o que esse fogo significa globalmente. Por que o caos em Teherã aciona alarmes em Moscou? Porque drones Shahed baratos, em que Putin confia para atacar a Ucrânia e vende como decisivos, são feitos neste país de economia arruinada, apagões e trabalhadores em greve. Para a Rússia, a equação é simples e assustadora. Se a economia iraniana parar, indústria para. Se o governo cair ou houver guerra civil, cortam as linhas logísticas. A história ensinou. Estados falidos não enviam armas para seus aliados, apenas refugiados. O depósito de munições de Putin está em chamas agora. O exército russo usa centenas de drones todos os dias na frente ucraniana, e o fluxo desses drones depende por um fio da estabilidade do regime no Irã. O regime iraniano está em uma armadilha. E nessa armadilha está Vladimir Putin, que atrelou seu destino aos mulás. Moscou, já atolada na guerra da Ucrânia, arrisca perder seu fornecedor mais fiel. Esta é uma posição de xeque-mate estratégico para o Kremlin. E quanto aos outros grandes aliados, Irã arde. Por que China e aliados calados? É aqui que a grande traição entra em jogo. Na crise, China lucra. Petróleo iraniano quase grátis. Pequim não investe um yuan na infraestrutura colapsada do Irã e suas cidades que secam. Para eles, o Irã não é parceiro estratégico, só posto barato para explorar. Enquanto Teherã acha ter erguido eixo de resistência ao Ocidente, na verdade virou depósito de recursos baratos, explorado a fundo por aliados. China e Rússia não mexem um dedo para deter colapso de Teherã. Só vinho que salvar do prédio queimando. E no horizonte, tempestade, a política de pressão máxima de Trump retorna. Mas o Irã, desta vez, não está pronto. Pelo contrário, foi pego no momento mais vulnerável, mais pobre e mais ingovernável de sua história. Sem verba, povo nas ruas, governo arruinado. Talvez nem precise intervenção de Washington/Israel. Porque o regime colapsa sob seu peso e contradições. Os bombardeios de Israel em junho e depois já fissuraram a frágil estrutura. As fissuras viram enormes fendas. Outra dimensão deste colapso é um desastre ecológico e demográfico. Urmia, tempestades salinas queimam pulmões. Empurram milhões de refugiados à Turquia, porta da OTAN. Isso não é uma crise ambiental, é uma crise de segurança. Enquanto o regime se afoga no seu deserto de sal, desestabiliza a região. Mas, desta vez, não salvará Teherã. Porque a carta do inimigo externo não funciona mais para um pai que não consegue levar pão para casa. Como resultado, o bazar que derrubou o Shah agora mira nos mulás. A história não se repete. A história cobra as contas. Em Teherã, o relógio marca meia-noite, e desta vez não há volta. Para o regime iraniano, os sinos do fim do jogo não estão tocando em Washington, mas nas ruas estreitas e furiosas de Teherã. Greve? Não. Fim de era. E esse fim deixará Teherã e também Moscou no escuro. Quando a fábrica de munições queimar, a guerra na frente acaba. Regime e economia arrasados. Povo destemido. Plantou, colheu. E você? O que acha disso? Compartilhe suas ideias nos comentários. Para novos vídeos, inscreva-se e ative notificações. Obrigado por nos escolher.